Olá, muito boa tarde. A liturgia católica celebra hoje a solenidade do Corpo de Deus. Vemos manifestações desta celebração não só dentro dos templos, mas também em muitas ruas de vilas e cidades com a procissão precisamente do Corpo de Deus. Há um ano, este dia também marcava o início do Congresso Eucarístico Nacional e é sobre as conclusões desse Congresso que queremos hoje falar com o Dom José Cordeiro, que está connosco. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Nós, antes de falarmos com o Dom José Cordeiro, vamos olhar o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, onde foram delineadas estratégias para a presença da Igreja junto dos jovens. A Igreja Católica em Portugal refletiu e partilhou a missão da juventude no 2º Conselho Nacional da Pastoral Juvenil deste ano. O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil da Igreja Católica em Portugal promoveu o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil com representantes dos serviços diocesanos e movimentos, institutos, congregações e associações juvenis de todo o país. Um encontro que foi um tempo de escuta, de reflexão e construção de caminhos comuns para a juventude em Portugal, mobilizados pelo mote "Há todo um mar de desafios". Nós, com este Conselho Nacional, pretendemos fazer comunhão com todos, comunhão com os secretariados, com os movimentos e congregações. Cerca de 70 pessoas a pensar pastoral juvenil aqui em Braga. E convidámos pessoas para nos ajudarem a pensar o caminho da pastoral juvenil do presente e do futuro. E um Conselho Nacional é precisamente um momento, uma experiência sinodal de escuta, e o tema deste Conselho é precisamente pormos à escuta muito atenta daquilo que os jovens têm para dizer nesta hora, e não ficarmos só na escuta, mas depois, naturalmente, chegarmos a algumas decisões e concretamente sobre este quadro de referência para a pastoral dos jovens, que está em fase muito adiantada e que vai certamente dar fruto depois na pastoral juvenil. A inspiração deste Conselho Nacional é Cristo vive. Portanto, cada tema de reflexão vai ter um capítulo da Cristo vive. O Conselho Nacional começou com um jantar-conversa centrado em procurar novos horizontes e os grandes desafios da pastoral juvenil e dos jovens em Portugal. Se por um lado os participantes refletiram sobre os problemas dos jovens e das políticas de juventude, por outro lado, os jovens católicos foram desafiados a sair da bolha. Acho que o principal desafio é, enquanto nós, movimento organizado, os vários movimentos que há dentro da Igreja de jovens, acho que o principal desafio é que saiam desta bolha, porque é positivo estarmos todos quase que numa forma de pensamento comum, mas assumamos o risco e o desafio de irmos lá para fora, vermos como é que os outros pensam, descobrir porque é que não concordam com os nossos princípios e valores ou porque é que não se regem por esses mesmos princípios e ver o que é possível fazer diferente junto deles. Aquilo que nós fazemos aqui hoje e neste espaço que de alguma forma temos em parceria aqui com a Arquidiocese é de alguma forma criar o espaço onde o jovem está com um ambiente seguro, em ambiente de laboratório, poder refletir sobre aquilo que são os problemas e os desafios que afetam os jovens e a encontrar soluções em cada uma das dioceses, em cada uma das paróquias, em cada uma das comunidades, em cada uma das câmaras municipais para de alguma forma criarem políticas ativas que de alguma forma se contraponham às políticas passivas e responsivas dos últimos anos. E temos que construir todos as soluções que nos dias em que assistimos a uma realidade internacional que todos sabemos, e inclusive a uma realidade nacional muito caracterizada nos últimos tempos por uma instabilidade política que não é favorável aos jovens. Como é que nós todos construímos estas soluções numa lógica de moderação, de responsabilidade, ao mesmo tempo que nós, enquanto jovens, também somos reivindicativos para aquilo que queremos, não só para o presente, mas para o futuro. Os membros do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil concentraram-se também no documento Pastoral Juvenil em Portugal, um quadro de referência com o seu autor, o padre Rui Alberto. O sacerdote salesiano, especialista em pastoral juvenil, destaca a originalidade de existir um quadro de referência para este setor pastoral da Igreja Católica em Portugal e encontrar um território comum nas várias diferenças.
A ideia é, sem ser um documento administrativo, não é, burocrático, estilo para conciliar todas as tendências, não é, mas numa lógica de discernimento, também de sentido crítico, perceber, insisto, nesta ideia do território comum há muita diferença que existe. Há questões, há vetores que alguns de nós não costumam prestar atenção. O facto de a Conferência Episcopal propor um documento para toda a Igreja Católica em Portugal estimula cada movimento, cada realidade, cada pequeno ou grande grupo de jovens, no seu pensar, no seu sonhar, a ter em conta todas estas questões, todas estas intuições. Uma pastoral juvenil que seja para todos os jovens, na sua diversidade, por isso, esta é uma proposta eclesial que quer tocar o todo de cada jovem. O documento é menos ambicioso, o documento não diz por onde é que se tem que ir, mas de alguma maneira há algumas convicções que devem vertebrar esse sonhar, esse fazer-se pastoral juvenil. Uma ideia é esta da agência dos jovens. Os jovens não devem ser vistos como destinatários passivos do pastoral juvenil. Depois, há aqui uma convicção que eu levo muito a peito, que é esta ideia de todos os jovens, que é uma coisa que às vezes é mal entendida, não é? Não é possível não faz sentido andar à procura de uma forma de fazer pastoral juvenil que seja igualmente eficaz para todos os jovens. Os representantes dos serviços diocesanos e movimentos, institutos, congregações e associações juvenis de todo o país também ouviram falar de proteção de menores, de situações de violência e abuso sexual e de boas práticas para além de sinodalidade. É muito importante o Grupo Vita estar aqui hoje a poder falar de forma mais direta e mais próxima com os jovens ou com quem os representa, quem está junto deles, porque aquilo que de facto temos sentido nestes 2 anos de funcionamento é que estamos ainda com dificuldades em chegar aos mais novos. Fala-se muito de jovens como futuro, mas é importante mesmo falarmos de jovens como o presente da Igreja e essa atenção a eles. O sínodo, uma das coisas fundamentais, a base do sínodo são as relações. Eu creio que isto tem muito a ver com os jovens, a forma como nós anunciamos Cristo. Isso passa pela relação, pela amizade, pelo companheirismo. E falar de prevenção não é apenas criar ambientes na Igreja mais seguros e mais protetores, tendo em conta os espaços, a formação de todos os intervenientes, tendo em conta toda uma cultura de cuidado e de bom trato, mas é também capacitar os mais novos de algumas informações e ferramentas que lhes permitam não só reconhecer eventuais situações abusivas, mas sobretudo saber o que fazer e o que não fazer, saber reagir e acima de tudo saber a quem e como revelar. A pastoral juvenil me parece, para além disso, da questão da relação, também de estabelecer itinerários de formação, porque essa questão da formação, desde da primeira fase da auscultação até agora a fase celebrativa, nestas 2 assembleias, esteve sempre presente. O sacerdote da Arquidiocese de Braga integrou a Comissão de Comunicação da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos entre 2021 e 2024. Considera a formação uma dimensão fundamental, não só na pastoral juvenil, e incentivou também a maior integração dos jovens. É interessante perceber que coisa como esta igreja é muito diversa e há dificuldades até às vezes de integração. Por um lado, estes jovens acedem todos à internet e percebem que há outras formas de viver e se relacionarem, não é? Como jovens, e depois também percebem as dificuldades presentes nas suas igrejas. Por isso, a atenção aos jovens hoje passa por quer dizer, até como eles entendem o mundo e a questão social, quer dizer, a questão do emprego, de comprar uma casa, de um salário justo, às questões para as quais estão mais sensíveis à questão ecológica, ao uso desregulado, por exemplo, das redes sociais e quase, digamos, poderem viver numa bolha ou alienados daquilo que é, digamos, a realidade ou incapacidade de estabelecer relações saudáveis uns com os outros. Há todo um mar de desafios. O lema geral que mobilizou o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil da Igreja Católica a dialogar, refletir e traçar linhas gerais para agirem no futuro da juventude. 26 jovens dialogaram sobre o presente e o futuro da Igreja no encontro Todos Vão Ouvir a Nossa Voz, em Braga. O
Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, promoveu um encontro nacional Todos Vão Ouvir a Nossa Voz, à margem do Conselho Nacional deste setor, realizado em Braga. 26 jovens de todo o país, representantes de dioceses, movimentos e congregações, dialogaram sobre o presente e o futuro da Igreja. Ajudar-nos a refletir na Igreja que queremos do futuro. E vão estar em diálogo estruturado que depois vão apresentar. E nós queremos ouvir a voz dos jovens para projetarmos para esta pastoral com os jovens, sobretudo com eles, e que eles ajudem a indicar os caminhos do futuro. Os 26 jovens, entre os 18 e os 28 anos, reuniram-se num tempo de escuta, discernimento e ação. Em grupos, todos refletiram sobre 4 áreas temáticas fundamentais: sonhos e visões para a Igreja, comunicação e presença digital da Igreja, espaços físicos de encontro, pertença e criatividade e o lugar dos jovens na vida e missão da Igreja. Percebemos então, primeiro, que existem 2 grupos de jovens. Primeiro, aqueles que em agosto de 2023 encheram o Parque Tejo, cerca de 1,5 milhões de jovens. Depois temos os jovens que neste momento estão afastados da Igreja e que não se conseguem rever na Igreja atual. Nós queremos que os jovens sejam parte principal e ativa nos órgãos de decisão da paróquia, junto dos padres, junto dos bispos, juntos da comunidade. E é isso, queremos uma Igreja com confiança, com empatia, mas que também dê a responsabilidade aos jovens. E consideramos que a Igreja em Portugal tem propostas muito boas e divulgações muito boas, contudo consideramos que falta um sítio onde esteja tudo unido. E é isso que pedimos à Igreja, um site nacional, e também vai ser a nossa proposta hoje, onde nesse site nacional consigamos ter todas as Eucaristias que há, todos os grupos de jovens que existem, com o respectivo número de telefone ou página que as pessoas possam aceder, as posições ao Santíssimo que existem, e numa fase posterior gostaríamos que esse site também contivesse todos os campos e datas a nível campos de férias a nível nacional, sites úteis para rezar, por exemplo, páginas, o Queima-te, que nós sabemos que existem, grupos do WhatsApp, podcasts que podem ajudar. É um tema muito geral, mas depois começamos a perceber o que é que falta, o que é que nos falta enquanto jovens na Igreja, e percebemos que faltam espaços físicos onde um jovem que não pertença a nenhum grupo, a nenhum movimento, tenha para estar, simplesmente para partilhar as suas dinâmicas, seja da vida, seja as suas questões de fé, seja principalmente naquelas idades mais críticas, onde o questionamento da fé é muito presente, ter um sítio onde possa estar. E depois, em conversa com os diferentes jovens das diferentes dioceses, todos conseguimos apontar um sítio que a diocese tem, onde tem espaços que estão inutilizados ou se calhar não tão bem aproveitados e que poderiam ser usados para dinâmicas como estas. Uma sala com mesas e cadeiras, uns tapetes e umas almofadas chegavam-nos, nós adaptámos-nos muito bem ao que nos puderem oferecer. Nós sentimos que sim, já existe um lugar para os jovens, mas sentimos que muitas vezes nesse lugar somos jovens tarefeiros. Fazemos porque é preciso fazer. E Jesus não vem pregar tarefas, Jesus vem querer que seja criado um caminho. E nós queremos ser precisamente esses jovens que trilham um caminho e que não são o futuro, mas que começam já a construir esse futuro. Os jovens apresentaram soluções e propostas concretas para os desafios, onde incluem a sua própria disponibilidade. Mais uma vez, ouvimos os representantes de cada um dos grupos. Os jovens contribuem para a Igreja estando nas celebrações, ajudando a sua comunidade, interligando-se com funções paroquiais, desde catequistas, animadores de grupos de jovens, coro, mas também, como referi, nos órgãos de decisão da paróquia, que é algo que atualmente os jovens não têm tanta representação. O que nós hoje pedimos à Igreja Portuguesa é que pense na criação deste site e claro que pode contar com os jovens e as suas competências para fazer o design desse site e ajudar a contribuir para que seja possível. Por exemplo, se for mais na minha paróquia, já tenho essa oferta e nesse ponto é um ponto feliz, mas tenho um campo de futebol que está totalmente inutilizado e que se calhar era muito bom para chamarmos mais jovens, porque não começarmos com uma missa, depois uma meditação e acabarmos todos numa futebolada, porque não? Na diocese em si temos o Centro Paulo VI com espaços verdes incríveis, que também poderia ser aproveitado de outra forma. E uma também das propostas que vimos colocar aqui hoje e que refletimos sobre
sobre isso é exatamente que sejam criadas assembleias de escuta em que estejam presentes os bispos, os padres das várias dioceses, que seja algo feito talvez anualmente, em que seja dado um lugar de escuta aos jovens, em que se fale o que é que os jovens precisam, o que é que sentem que é preciso debater neste momento, quais são as partes em que se devem pegar, os temas que devem ser abordados, as formações que são importantes para também nos sentirmos confiantes a construir este futuro e a ser também este espaço na Igreja. Os jovens que estiveram reunidos no Encontro Nacional Todos Vão Ouvir a Nossa Voz apresentaram o seu trabalho ao Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, a representantes deste setor em dioceses e movimentos, congregações e institutos. O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil da Igreja Católica em Portugal assegurou que este encontro não foi apenas para escutar, mas o iniciar de um caminho. Acontecimentos que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Dom José Cordeiro. Muito boa tarde novamente, obrigado por estar no programa Eclésia. Enfim, a realização do Congresso Eucarístico Nacional há um ano, que motiva esta nossa conversa, porque de facto surgiram desse congresso um conjunto de conclusões. É possível perceber o alcance que elas tiveram? Sim, antes de mais felicitar a Eclésia por esta iniciativa da Feliz Memória, um ano depois do 5º Congresso Eucarístico Nacional, cujo tema foi partilhar o pão, alimentar a esperança. Reconheceram-no ao partir do pão. As conclusões traduziram a experiência que aquele grande acontecimento eclesial traduziu naquela feliz realização de reflexão, de celebração, de peregrinação. E o Papa Francisco, na sua mensagem para o Congresso, dizia que augurava que fosse um passo em frente na Igreja. Acreditamos que sim, a própria realização do Congresso, mas sobretudo aquilo que tem acontecido ao longo deste ano, em muitas realidades diocesanas e concretamente também na Arquidiocese de Braga, que foi quem acolheu este grande acontecimento, na valorização da formação, da celebração da Eucaristia, da reconfiguração da adoração eucarística, de uma igreja mais sinodal, mais eucarística e mais mariana, interligando Cristo, que é o pão da vida, com aquele, como diz o Papa Leão XIV, que não é nenhum muro que nos separa, mas é uma porta que nos une, e é este alimento cotidiano como o pão de vida, como o verbo eterno, este modo vital de ser Igreja. Como disse o Sr. José Cordeiro, é arcebispo de Braga, onde aconteceu este Congresso Eucarístico, é também presidente da Comissão Episcopal Liturgia, não é? Que de facto organizou e o promoveu, e as conclusões apontam para algo, para aspectos muito concretos, desde logo redescobrir a centralidade da Eucaristia para além do domingo. Como é que é possível descobrir indicadores de que assim foi acontecendo? Está a acontecer, felizmente. O domingo é a festa semanal, a Páscoa semanal, o encontro por excelência na celebração da Eucaristia que faz a comunidade. Sentimos em muitos lugares alguma diminuição, até porque os ritmos de vida são outros, o conceito de fim de semana sobrepõe-se ao sentido do domingo, até ao sentido sagrado, o desporto e outras atividades ocupam o lugar da celebração da Eucaristia, mas nós temos que continuar a propor com esperança a beleza da celebração da Eucaristia. De formas alternativas também? Também, e aquilo que nos podíamos até perguntar é como celebrar com mais beleza, com mais envolvimento. Ouvimos muitas vezes dizer os jovens que a missa é uma seca, mas se ela é uma fonte de vida, se é o cume da vida cristã, se é o centro da nossa vida, por isso, para lá do domingo, em cada dia, ou noutros dias da semana, para quem não possa celebrar ao domingo, é preciso fazer mais e melhor. Mas para de facto criar, diria, empatia com quem participa, as próprias conclusões também apontam para a necessidade de introduzir novas linguagens na liturgia. Sim. É possível? É possível,
e nós necessário. temos a norma e a liberdade, e dentro da liberdade temos tanto por onde traduzir esse assombro da beleza daquilo que celebramos. Há um caminho longo a fazer na formação litúrgica. Em Portugal muito se tem feito nos encontros nacionais de pastoral litúrgica. Felizmente muitas dioceses estão a reorganizar-se mesmo nesta formação, promovendo jornadas, outras formas, nos vários ministérios, mas também conjugando, não num liturgismo ou liturgicismo, mas fazendo com que a liturgia seja, de facto, a expressão decisiva da vida da fé, a par da catequese, da caridade, mas é ela que dá o sentido do encontro total com Jesus Cristo. Também como escola de fraternidade, como apontam as conclusões? Claro que sim, porque é a relação com Deus, revelada em Jesus Cristo, por ação do Espírito Santo, que nos leva ao encontro dos outros. A Eucaristia é o sinal máximo da caridade da Igreja e por isso é indissociável o mandamento de fazer isto em memória de mim, com aquele amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ainda aquele outro, ide e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei discípulos. Apontam as conclusões para a necessidade da coerência entre o que se vive e o que se anuncia. Acredito que isto seja um desafio que é colocado a cada participante, a cada crente. Para todos e cada um de nós, de facto, é esse o fulcro da espiritualidade cristã, viver de acordo com o que se celebra. Como dizia São Bento, que o nosso pensamento esteja de acordo com os nossos lábios, para que a nossa vida seja depois um testemunho credível do que celebramos, do que mais sagrado nós vivenciamos, porque participamos plenamente do mesmo e único mistério de Cristo. Perguntava-lhe ainda, Sr. Dom José Cordeiro, de que forma é que a Eucaristia pode ser uma fonte inesgotável de esperança para o mundo, de promoção do perdão e da paz, esse horizonte tão necessário nos dias de hoje? O mote deste ano santo jubilar é: a esperança não engana. E porquê é que ela não engana? São Paulo dá a resposta no mesmo versículo: por causa do Espírito Santo que foi derramado nos vossos corações. Porque é a presença do Espírito Santo em nós, a presença de Deus em nós, esse tal encontro com Jesus Cristo, porque é a pessoa dele que é a nossa esperança. E a esperança não é só que hoje pode-se ser melhor do que ontem ou amanhã melhor do que hoje, mas é a esperança no aqui e agora da história, mas na vida que se prolonga até para lá da morte. Como nós dizemos na Eucaristia: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. E é a sua presença que nos motiva cada vez mais para sermos peregrinos de esperança. E olha, um congresso há um ano, interessa retomar conferências, retomar as conclusões, avaliar a sua concretização? Claro que sim, por isso de imediato publicamos as atas deste congresso, que têm servido também para muitos encontros, colóquios, mesmo na oração e na reflexão pessoal, para que cada vez mais a Eucaristia seja a vida, tal como os primeiros cristãos diziam: não podemos viver sem o domingo, não podemos viver sem a Eucaristia, ou mesmo é dizer, não podemos viver sem Cristo. Sr. José Cordeiro, agradeço-lhe ter recordado aqui no programa Eclésia esta realização em Braga do Congresso Eucarístico Nacional. Muito obrigado. Obrigado por ter estado no programa Eclésia, onde nesta solenidade do Corpo de Deus quisemos de facto recordar esse acontecimento de há um ano, o 5º Congresso Eucarístico Nacional. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.